Olá, neste vídeo eu vou falar então sobre a instalação do cPanel, que é um painel parecido com o cPanel, no caso aqui é o zPanel com Z no início. O cPanel é bem parecido com o zPanel, pois as configurações basicamente de instalação e configuração é praticamente a mesma coisa, só que diferencia em alguns aspectos. Por exemplo, o zPanel ele usa pacotes do próprio sistema operacional para fazer a instalação e o cPanel já vem tudo junto como se fosse um compilado. Muito bem, então vamos fazer a instalação do zPanel. Eu vou tentar não confundir o cPanel com o zPanel nesse vídeo, mas vai ser um pouquinho difícil nesse tutorial aqui. Então, vamos então fazer a instalação do zPanel. Eu vou fazer então o logon como usuário normal. No caso de quem for fazer a instalação do zPanel, eu vou deixar na descrição do vídeo também o link para download do script de instalação, no caso para fazer a instalação aqui do zPanel. E também eu vou logo avisando que se você tem CentOS 7, você não poderá fazer a instalação do zPanel, pois o zPanel só se instala, infelizmente ainda de momento, na versão 6.7 do CentOS. No caso, eu vou fazer então a instalação no CentOS 6.7, que é a versão mais atualizada para as versões 6 do CentOS. No caso do CentOS 6, então é a mais atualizada, é a 6.7. Já a 7.2 você não vai poder usar para fazer a instalação do zPanel. Vou deixar na descrição o link para download do zPanel e também as instruções que eu deixei aqui nesse arquivinho de configuração aqui. Muito bem, vamos então fazer o download e instalação do zPanel. Já ia me confundir de novo. Vamos então aqui abrir aplicativo Sistema Terminal. Se você estiver usando um sistema gráfico ou um sistema remoto, você vai poder fazer a configuração de qualquer forma, da mesma forma que eu estou fazendo aqui. Uma das observações que eu coloquei também para fazer, para avisar também, é que você deve colocar IP fixo na sua máquina que você vai fazer a instalação do zPanel. No meu caso aqui, eu vou colocar um endereço de IP fixo na máquina. No meu caso aqui, eu vou botar 015. No caso, se essa hospedagem aqui, que você vai fazer a instalação do zPanel, for uma hospedagem remota, por exemplo, de um VPS, ou de um hosting, ou qualquer outra forma de hospedagem, ou até mesmo num servidor dedicado, você vai precisar colocar IP fixo, se não tiver, e se tiver, o IP fixo já vai ser atribuído automaticamente. Por isso, não é necessário fazer nada, a menos que a hospedagem que você hospedar, por exemplo, num hospedeiro qualquer, te indique para você colocar IP fixo na máquina. Nesse caso, você tenha, no caso, o IP fixo, ou enfim, entre em contato com a sua hospedagem para ter IP fixo. Se você tem na sua máquina local a instalação do zPanel, o que você vai fazer na sua máquina local, então defina o IP fixo para a máquina. Pode ser um IP fixo definido por NAT, ou seja, que você vai fazer o roteamento por NAT, ou IP fixo que a máquina tenha conexão direta à internet, no caso sem NAT. No caso, os endereços de IP, eles são pelo link dedicado. No caso, o IP ele entra automaticamente na máquina e você define manualmente nesta tela de configuração aqui. No meu caso, como eu estou usando a DSL, eu uso por NAT o endereço de IP fixo e faço a tradução do NAT pelo NAT com os endereços de IP. No caso de você usar NAT, Firewall, você vai precisar liberar as portas de hospedagem também, que eu vou demonstrar logo em seguida.
para fazer a instalação do cPanel, para que o cPanel seja, digamos assim, visualizado para fora da sua rede local. É necessário configurar NAT e Firewall, NAT do modem ou do seu roteador de acesso à internet, caso você use um ADSL, ou então um link dedicado com roteamento por NAT, com tradução de endereços de IP NAT. Aí você vai precisar definir para IPv4 essas configurações. Já no IPv6, você também tem IP fixo. Só que no IPv6, o IP fixo é definido pela operadora ou pela concessionária de acesso à internet. No caso, se for um link dedicado, alguma coisa, entre em contato com o seu provedor de acesso à internet e verifique as condições para ter IP fixo, IPv6 fixo. No caso de alguns clientes como NET, GVT, entre outros, você já tem IP fixo nativo da própria operadora. Ou melhor, IPv6 da própria operadora. Agora, quem for cliente, infelizmente, da Oi, entre outras operadoras que não tem IPv6 ativo ainda na rede delas, então você vai definir apenas o IPv4 para fazer a configuração e o IPv6, infelizmente, você não precisa configurar de momento. Mas, no futuro, quando o sistema for atualizado, eles vão disponibilizar o IPv6 na rede. Se você já tem IPv6, então você deve definir aqui o endereço de IP fixo em versão 6. Se o seu endereço de IP é dinâmico, procure instalar IP fixo. Senão, o seu endereço vai ficar mudando o tempo todo e isso não é legal porque aqui tem servidores DNS que vai precisar, obviamente, de IP fixo. Eu vou fazer aqui nas minhas instruções apenas a configuração de IPv4. A configuração de IPv6 você deve procurar a sua hospedagem e o seu provedor de serviços ou acesso à internet para fazer a configuração do IPv6. Já no IPv4, você deve também entrar em contato com a hospedagem caso você esteja hospedando externo. Como definir IP fixo na máquina, ou se a máquina já vier com IP fixo, você não precisa fazer absolutamente nada se ela tiver conexão direta à internet. A máquina deve ser limpa, o que isso significa? Não deve ter nada instalado neste CentOS 6.7, não deve ter absolutamente nada instalado. O que deve ter instalado é só o básico mesmo, ou a interface gráfica, ou o sistema Shell, mais nada, nem aplicativo Apache, nem por FTPD, nem nada. Não pode ter instalado Apache, nem Squid, nem nada, absolutamente nada. Só os pacotes essenciais do sistema, não pode ter nada além do essencial. Se você já tiver instalado o cPanel ou qualquer outro painel de controle de hospedagem no seu servidor, ou você desinstale o servidor ou você reinstale o servidor. Infelizmente, no caso, terá de reinstalar o servidor. E se ocorrer algum problema nesse procedimento de instalação, você também deve apagar todo o sistema e começar tudo de novo. Muito bem, dito essas informações e configurado IP fixo de versão 4 na máquina, IPv6 vou deixar apenas link local porque a operadora Oi não tem a competência de entregar IPv6 para os seus clientes, e vou clicar então em aplicar. Pode ser necessário num sistema gráfico a senha do usuário root, daí você digite a senha do usuário root e autentique. Após definir IPv6 e IPv4 fixo, você deve fechar se você estiver usando um sistema gráfico, mas eu não recomendo, aqui eu vou usar sistema gráfico apenas para exemplo, para testes. Você não use em hipótese alguma sistema gráfico em servidor de produção, pois o sistema gráfico ocupa memória, ocupa processamento. Então você usa um sistema texto, tá? Um sistema shell, texto, mínimo, enfim, como você queira chamar, mas não use um sistema gráfico. Aqui então eu vou conectar a rede. Se você quiser fazer isso via terminal também, você vai poder logar com o superusuário com SU, digitando a senha do superusuário e fazendo as configurações com o vim/etc, sysconfig network-scripts e fcfg e th0. Aqui dentro de
no caso IFCFGTH0, você vai definir as configurações de prefixo aqui da máquina e tudo mais. Eu não vou explicar como faz a configuração da rede agora, pois a nossa configuração é apenas, no caso, a configuração do zPanel para fazer a instalação. Tendo a máquina definida e prefixo e tudo pronto, caso você esteja hospedando o local, e com o IP fixo já dado pela sua hospedagem, com tudo pronto, apenas só chegar e instalar o zPanel, então é só fazer a instalação como eu estou demonstrando nesse exemplo aqui. Se você não tiver o Vim, também pode usar o VI, que é a mesma coisa. Apesar que o Vim é o Vim melhorado, né? Mas enfim. Vamos então à instalação. Vamos então fazer o download do zPanel, do instalador do zPanel. Vou digitar aqui cd para vir para o usuário root. Vou então dar o seguinte comando: wget, e o link que eu vou deixar na descrição do vídeo. O YouTube costuma não colocar o link completo, daí você clica com o botão direito, copiar endereço do link, caso queira. Isso na descrição do vídeo, daí você dá uma procurada lá, clica com o botão direito, dá um wget e cola no seu terminal e pronto. Vai abrir o navegador aqui, mas enfim. Muito bem, vou dar enter aqui com o wget, ele vai salvar o meu script, no caso de instalação do zPanel, eu já estava me confundindo de novo. Vamos dar um ls. Muito bem, temos lá 10_1.sh. De primeiro momento, o instalador do zPanel tem um pequeno problema, que eu vou demonstrar aqui. Você vai abrir ele com o Vim ou com o VI, caso não tenha instalado o Vim na máquina. Vim 10_1.sh. Vamos abrir ele. Aqui você tem o arquivo de instalação do zPanel, que é um shell, um script de instalação, né? No caso, um script sh. Um shell script, digamos assim. Muito bem. Temos aqui que alterar a linha, essa linha aqui, que é o if, CentOS, nananã. Os desenvolvedores do zPanel, infelizmente, eles cometeram um pequeno erro, pois aqui a gente tem a versão 6.0, como você pode ver, 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6. No caso do zPanel, esse script aqui é uma gambiarra pura, tá? Eu vou dizer bem a real para vocês, é uma gambiarra pura. E como eu não sou MacGyver para ficar consertando gambiarra de gente que não sabe fazer um script de instalação, não sei se é o caso de não saber ou por negligência, enfim, não sei o que acontece, mas enfim, não sou MacGyver, eu sou programador e não sou MacGyver para ficar consertando o erro de outras pessoas. Por este motivo, eu vou simplesmente nessa linha aqui, eu vou colocar dentro desse if, em vez de versão 6.0, eu vou colocar a minha versão que é 6.7. Se eu fosse programar, refazer esse script aqui, era só fazer um if, isso para quem está fazendo programação, tá? Eu só vou dar um exemplo, uma coisa assim, só de exemplo. Faz um if, pega a versão do sistema, sei lá, num repositório, faz um wget, alguma coisa assim, pega a versão, faz um if condicional com a versão que pegou, comparando com a versão do sistema, mas não façam essa gambiarra, porque esse tipo de gambiarra, de comparação de versão aqui como eles fizeram, isso aqui dá erro, muito erro, porque assim, se a pessoa tem um CentOS 6.7 que foi lançado não faz muitos dias, já faz um tempo, e eles precisam corrigir esse script, daí toda vez que sai uma versão nova, vai precisar consertar essa gambiarra. E o que eu fiz aqui foi consertar a gambiarra, que Linus Torvalds não vai aprovar isso aqui com certeza. So, NVIDIA, fuck you. Então, corrigida essa questão, no caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma de tentar consertar esse script aqui com apenas no caso, um número. Eu vou alterar então essa linha aqui que aparece aqui, warning the last version of CentOS 6X
No caso aqui, se você vai precisar alterar o arquivo de configuração, como eu estou fazendo aqui, você vai alterar a linha if, no caso aqui o nome, né, CentOS, etc, etc. Você vai só alterar, em vez de 6.0, você coloca apenas 6.7. Porque, como eu falei, eu não vou ficar corrigindo um script que não é meu. Só faz isso, troca 6.0 por 6.7, ESC, WQ para gravar e sair. Bom, eu e Linus Torvalds ficamos indignados quando vemos gambiarras em código, isso é fato. Mas vamos lá, temos aqui então o script. O que a gente vai fazer? chmod 0777 10 underline 1 underline 1.sh. Vamos dar um ls, veja que ali ele já ficou verde, tá? Já ficou verde aqui. O que a gente vai fazer agora para fazer a instalação? Para fazer a instalação do sistema, você vai dar o ponto barra 10 underline 1 underline 1.sh. Se neste momento aqui deu erro, é porque você alterou a versão do sistema de forma errada. Aí você vai ter que voltar e corrigir o arquivo de configuração. Se você não alterou o arquivo de configuração como eu demonstrei aqui nesse vídeo, vai dar erro também. Não fiquem me perguntando sobre esse erro, porque eu já estou explicando aqui. Se você me perguntar sobre esse erro, eu vou mandar você ver essa parte do vídeo novamente. Então, ponto barra 10 underline 1 underline 1.sh e enter. A partir de agora ele já vai começar a fazer a instalação do zpanel. Veja que ele já detectou aqui que tem apenas o postfix instalado, mas ele não está configurado, e está tudo ok para fazer a instalação do zpanel. Então vamos digitar y e enter. Vou fechar esse Firefox aqui que abriu. Agora então é só fazer a configuração. Neste momento você vai precisar definir qual que é a time zone desse servidor. Você vai entrar em contato com a hospedagem ou vai tentar ver via terminal qual é a data e hora do sistema e qual o TC que ele esteja usando. Por exemplo, se você esteja hospedando na Ásia, por exemplo, você vai nessa tela você vai digitar 5 e enter. Depois você vai definir o fuso horário que corresponde àquele país de origem do servidor e não o país de origem que você está. No meu caso, como eu estou fazendo a instalação no Brasil, no caso aqui, então eu vou digitar o número que corresponde às Américas, que é o número 2. Se você está hospedando em outro local, então defina outro número aqui para definir o fuso horário. Isso é importante, pois ele vai precisar do time zone, que é o número, que é a data e hora do sistema, para fazer a instalação do zpanel. Vou definir 2, pois aqui é Brasil, então Américas. Qual que é o meu país? Então é o número 9, Brasil. Definimos o número 9 e enter. Agora o fuso horário. Eu tenho vários fusos horários aqui, como aqui é Brasil, tem pelo menos aí uns 3 fusos horários. No meu caso aqui, você vai ver na lista, por exemplo, qual é a sua cidade. Se a sua cidade não está listada, ou melhor, se o seu estado não está listado, provavelmente ele vai aparecer dessa forma aqui, que é o meu caso. Brasil, Sud, East, Go, DF, MG, ES, RJ, SP, PR, SC e RS. No meu caso, como eu sou de SC, que é Santa Catarina, abreviatura para Santa Catarina, então é o número 8 no meu caso. Definimos então o número 8 e enter. Eu defini aqui, como ele pode demonstrar aqui, que a minha time zone é América no horário de São Paulo, digamos assim, né? Então eu estou usando aqui o item 8, que é o Brasil, de horário padrão de Brasília, que no caso é determinado para Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então é o item 8. Esta informação, ela está correta? Se sim, nesse momento você vai digitar 1. Se não, você vai digitar 2 e vai voltar a fazer a configuração e enter. Neste momento, por exemplo assim, digamos que você tenha o seu domínio, por exemplo, hospedagemdesites.com.br. Então aqui você vai definir, por exemplo, hospedagem, ou melhor, zpanel.hospedagem-de-sites.com.br. Então digamos assim, hospedagem de site é meu domínio, digamos assim. Eu tenho que definir um subdomínio para esse domínio, que é no caso zpanel.hospedagem-de-sites.com.br. Isso não é tão importante,
porém é um domínio importante para fazer a configuração. Se você não fizer a configuração, pode dar erro no cPanel mais tarde. No caso aqui, você vai definir então o nome de domínio. Se você não definir o nome de domínio, pelo endereço de IP ainda vai ser possível acessar no caso a tela do cPanel. Se não, você vai poder acessar pelo domínio. Mas de qualquer forma você vai ter acesso. Então vou definir aqui, por exemplo, VG, no caso aqui localhost.local domain, enter. Agora aqui, qual que é o meu endereço de IP público ou externo desse servidor? No meu caso aqui, como eu estou fazendo a instalação local, eu vou definir o IP público como a minha máquina local. Vou pegar ela aqui, informações, né, da conexão, pegar IP 015 que está aqui e vou colar aqui. Se você estiver fazendo essa hospedagem para uma hospedagem externa, para que pessoas se conectem a esse servidor, então você vai definir o endereço de IP externo, ou seja, da sua hospedagem. Deve ser alguma coisa entre 200.100.10.1, por exemplo. É só um exemplo, mas é um IP fixo externo que é atribuído por sua operadora de acesso à internet. E enter. cPanel is now ready to install. Do you wish to continue? Então aqui ele está perguntando: você quer continuar a instalação? Então Y. Queremos continuar a instalação e enter. Neste momento ele vai parar o iptables e vai desligar o iptables, pois ele não vai instalar se o iptables estiver ativo, e já vai fazer a instalação dos pacotes para fazer a gerência e instalação deste sistema. Agora então ele vai fazer a instalação de tudo. Ele vai levar, dependendo da conexão, vai levar algumas horas para terminar. No caso aqui eu vou aguardar ele terminar e agora então só aguardar. Agora ele está então terminando de fazer a instalação do cPanel. Ele vai checar também por novas versões do cPanel e caso tenha alguma nova versão ele já instala. Porém a última versão é do link que eu vou deixar na descrição, mas se o link ficar desatualizado, por exemplo, aí é só visitar o site de instalação e fazer o download do script novo, no caso da nova versão do script, que provavelmente os desenvolvedores do cPanel vão atualizar o script, pois se novas versões vão surgindo, tem que atualizar o script, por causa da gambiarrazinha que os programadores fizeram no script. Agora então ele está parando e inicializando os serviços, fazendo todos os testes para ver se está tudo ok. Com os serviços, parece que os serviços instalados estão ok. Muito bem, terminou a instalação do cPanel. Aqui diz que já foi instalado tudo certo. Aqui, então, ele deu a senha do usuário root do MySQL, a senha do postfix, o root do MySQL também aqui, a senha o login do cPanel, e o login e a senha do cPanel, que está logo aqui embaixo. Você não precisa salvar isso aqui, porque ele salva um TXT, um arquivo TXT, com login e senhas, com todos os logins e senhas que ele configurou. Nota, salve muito bem, ou faça muito bem um backup deste arquivo TXT e não deixe visível para qualquer um e altere a senha se preferir. Se você digitar Y e Enter nessa tela, ele vai reiniciar. Então vamos reiniciar o servidor. Reiniciado então o servidor, vamos fazer logon como usuário normal aqui no sistema. Eu não vou apresentar remotamente, eu vou apresentar tudo local, mas isso funciona também da mesma forma remotamente. Vou fazer logon aqui no sistema, porque eu estou usando um sistema gráfico. Se eu estivesse usando um sistema texto, aí eu ia ter que demonstrar com outra máquina virtual do lado aqui também. Mas como está tudo no gráfico, então vou demonstrar local. Se for acessar por endereço de IP, você vai ter que saber o endereço de IP, obviamente, do endereço fixo do seu provedor de acesso à internet ou da sua hospedagem, como eu já havia falado anteriormente. Vou abrir então o Firefox e tanto pelo domínio que você configurou, no caso que a gente fez aqui o localhost.localdomain naquele momento da instalação, quanto pelo endereço de IP do servidor, você vai ter acesso ao painel de controle do cPanel. Então, vou digitar, no caso aqui,
192.68.0.15, que é o endereço de IP desse servidor. Veja que aqui está o cPanel. Eu vou abrir então o terminal para ver a senha do cPanel que foi salva lá no arquivo txt, logar como superusuário. Vou dar um ls aqui, o arquivo de senhas fica em passwords.txt, então vou dar um cat passwords.txt, zadmin password, vou copiar isso aqui e vou colar aqui, vou dar o username de zadmin e a senha do zadmin, no caso do cPanel administrador. Aqui está então a tela de configuração do cPanel para o administrador. Aqui você tem então, tanto nas guias ao lado, que você pode clicar e maximizar, vai aparecer aqui ao lado todas as informações que aparecem também nesses ícones aqui, que aparece no meio. Aqui vou demonstrar para vocês. Fica até mais fácil de localizar os itens. Vamos então um item por vez usando o menu. Eu não vou usar aqui ao meio porque aqui vai ficar muito difícil para mim visualizar as coisas, mas enfim. Ou também você pode vir nas guias aqui em cima e clicar para localizar os itens, por exemplo. Também é uma boa facilidade de localizar os itens. Aqui no Account Information temos Change Password para você alterar a senha do usuário, no caso aqui o zadmin. Tanto o usuário administrador quanto os usuários da hospedagem vão ter acesso às telas de conta e tudo mais. My Account, no caso aqui, é para você definir o seu nome, o endereço de e-mail, o telefone, a linguagem, no caso aqui, postal code, que no caso é endereço físico, local no caso, enfim, entre outras configurações. O Age Viewer é para mostrar para o usuário ou para o administrador, para o usuário, enfim, quanto de cota que ele já usou da hospedagem. Você pode limitar esses valores. Aqui no caso está ilimitado porque aqui é o usuário administrador. Em Server Admin você pode vir um módulo admin. No caso aqui, isso aqui vai ser só para o administrador visualizar. Então aqui temos os aliases, Apache Configure, entre outras coisas aqui que você pode ter acesso a esta página. Aqui módulo admin, no caso aqui administração do servidor dos módulos, do que vai aparecer, por exemplo, eu quero que a configuração do Apache apareça para os usuários, então vou marcar users nessa tabelinha aqui de usuários. PHP Info, como você pode mesmo saber, é para ver as informações do PHP. No caso aqui o PHP Info, como você pode ver aqui as informações, entre outras coisas. Depois de PHP Info temos PHP Sysinfo, que é as informações do servidor, que daí você clicando ali você vai ter as informações do servidor. Ele está abrindo aqui para mim, carregando, e aqui estão as informações do servidor: processador, PCI, IDE, SCSI, USB, entre outros. Memória, quanto de memória está sendo usada, quanto de disco está sendo usado, entre outras informações. Muito bem, temos então shadowing. O que é o shadowing? O shadowing é para você visualizar o que o cliente está visualizando na hospedagem. Por exemplo, assim, eu quero logar na conta do usuário. Só que essa conta do usuário tem um login e tem a senha, mas eu não sei a senha ou não quero que a senha seja trocada. Então eu clico em Shadowing e visualizo o que o usuário está fazendo na conta dele. Aí depois eu vou demonstrar com uma conta, vou criar uma conta e vou demonstrar. Updates é para, no caso, enfim, buscar as atualizações do cPanel. Updates. cPanel config, que no caso é a configuração do cPanel, você pode alterar data, debug, etc, root drive, entre outras informações aqui. Sempre não esquecendo de salvar quando fizer alguma alteração, alguma coisa do tipo. cPanel News, que no caso aqui é um módulo para visualização das informações dos desenvolvedores do cPanel, por exemplo, atualizações, entre outras coisas. Em Advanced, temos então Backup, você vai poder fazer o backup dos arquivos que estão no site, no caso Backup e Download. Chrome Manager é para você criar scripts que vão rodar no servidor.
FAQs, que no caso são as Frequently Asked Questions, que são as questões frequentes de uso do ZAdmin. Você também pode criar uma FAQ para que os usuários possam visualizar essa FAQ também nas configurações do ZAdmin. Service Status para demonstrar para os usuários que todos os serviços estão rodando ou não. Aí se tiver um serviço não funcional aqui, vai aparecer um X ao invés dessa bolinha verde. Também temos o Webalizer Stats, que no caso vai demonstrar, aqui deu erro porque não tem nenhum acesso por enquanto, mas vai demonstrar o Webalizer, no caso, para aquele domínio que foi configurado. Database Management, temos o MySQL Database, que você vai poder criar suas databases aqui, de MySQL. Usuários do MySQL, antes de criar database você cria um usuário, depois cria database, ou então você cria o database, depois cria o usuário. Você pode definir aqui também as informações. E o PHPMyAdmin, que você pode abrir aqui e Launch PHPMyAdmin, logar com o seu usuário e senha para fazer a configuração. No caso do PHPMyAdmin, logando como root, você vai pegar a senha do MySQL root password, vai copiar, vai logar aqui como root e digitar a senha do usuário root e go para fazer logon no PHPMyAdmin. Aí você vai pegar no TXT que foi gerado a senha do root password para poder acessar esse PHPMyAdmin. Domain Management. Essas telas de Domain Management é a tela de configuração dos servidores de DNS e também criação de domínio. Primeira coisa, você vai criar um domínio aqui, né? Então, DNS Manager. Temos aqui para você selecionar um domínio e editar esse domínio e as informações do servidor de de DNS. Em domains, você vai criar os domínios, no caso o site, no caso, você vai digitar o endereço de host do site, por exemplo, seusite.com.br, vai digitar ali e vai criar. Temos também Parquet Domains, que é para você estacionar domínios nesse cPanel. Aí você digita um nome de domínio e vai estacionar o domínio. E tem os subdomínios, que é os subdomains. Em subdomain você vai ter que criar um domínio primeiro e vai usar um subdomain para o domain, que no caso é o subdomínio do domínio. Aí você vai criar aqui para criar páginas, enfim, outras coisas. Mail, temos aliases, que no caso é para você definir os aliases de e-mail, por exemplo, seu usuário, @servidor.com.br e o destino aqui. Temos também distribution lists, que você vai poder criar listas de distribuições de e-mail. Aqui você vai selecionar o domínio e vai mandar e-mails. Depois temos forwards, que no caso é para forward de e-mail. Por exemplo, você vai colocar um e-mail aqui e vai querer que esse e-mail seja destinado a outro e-mail seu ou outro e-mail de outro local. Isso também temos as configurações aqui limitadas. Ok, temos forward mailboxes, que no caso aqui é a caixa de e-mail, para você criar caixas de e-mail. Usuário @servidor e o webmail, para você acessar via webmail o seu, no caso, domínio, o seu nome de usuário @dominion.com.br, por exemplo. Temos também resellers, que no caso aqui é para configuração. No caso, o reseller é somente o administrador, o ZAdmin, que pode acessar esses itens aqui. Aqui você pode botar uma mensagem, por exemplo: este servidor entrará em manutenção às 2 horas de sei lá, 2 de abril. Considere o servidor ligado neste período. Hoje eu tô muito zoeiro. Tá, save changes. Aí o que essa mensagem vai fazer? Essa mensagem vai aparecer para todo mundo. Veja que aqui, ó, em Notice, ele já apareceu aqui, ó. Este servidor entrará em manutenção às 2 horas de 2 de abril. Considere o servidor ligado neste período. Então, essa mensagem que você definiu aqui vai aparecer para todos os usuários.
que no caso aqui é o Client Notice Manager. Se você, por exemplo, apagar a mensagem aqui, aqui também não vai aparecer nenhuma mensagem para os usuários. Aí você pode mandar aviso de manutenção, dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para o usuário. Pode fazer qualquer mensagem que você queira dar para o usuário. Por exemplo, esse servidor vai entrar em manutenção, enfim, nesse período das 2 horas e considere o servidor fora nesse período, etc. É útil para esse caso. Manage Clients, aqui você vai criar os seus clientes. No caso aqui vai criar o cliente, username, senha, etc. Manage Clients. Manage Groups, que você vai criar os seus grupos de hospedagem. Por exemplo, aqui a gente tem 3 exemplos. O grupo administradores, o grupo resellers, que aqui está dizendo aqui que pode criar, fazer manutenção, etc. E os usuários, que são os usuários básicos que têm acesso ao cPanel. Então temos aqui 3 itens. Você vai poder criar também um grupo, por exemplo, usuários da Surface e usuários da Deep Web, por exemplo. Só um exemplo, porque isso aqui também pode ser usado. Muito bem, temos então Manage Groups, que é para fazer grupo de usuários. Então você vai criar os usuários e vai estabelecer o grupo que esse usuário pertence aqui. Package Manager. O que é o Package Manager? Digamos que você esteja revendendo hospedagem. Você vai criar um pacote de hospedagem, por exemplo. Eu quero o pacote básico, então vou criar aqui um pacote básico. Vai ter PHP, vai ter CGI, vai ter 5 domínios, vai ter 5 subdomínios, enfim, entre outras coisas aqui. Aí você vai salvar e vai colocar os usuários do pacote básico aqui. Por exemplo, eu quero um pacote intermediário. Então eu boto 10 domínios, 10 subdomínios, 10 domínios estacionados, etc. E boto ali. Eu quero, no caso, o pacote Enterprise. Isso só é exemplo de, por exemplo, hospedagem. Eu quero 50 domínios, 50 caixa de e-mail, 50 FTP, contas de FTP. Eu quero, sei lá, 10 GB de espaço em disco, quero 10 GB por mês de acesso, enfim, eu vou definindo os pacotes de hospedagem. Por exemplo, se você for revender, eu quero revender o pacote básico por R$1 e eu quero colocar que esse disco vai ter 1 GB de espaço em disco, aí define aqui. E assim vai criando os pacotes e os usuários que vão acessando esses pacotes, que vão comprando esses pacotes, no caso, né? Isso são só exemplos. Muito bem, então temos aqui Theme Manager para finalizar os exemplos. Então aqui você vai poder também criar, colocar temas, entre outras coisas aqui. E as contas de servidor FTP que você pode definir aqui também. No caso, os usuários vão ter a opção também de criar contas FTP para, enfim, compartilhamento de arquivos, tanto para compartilhamento quanto para, enfim, entre outras coisas. Vamos então aqui na Home para começar então a mexer nesse servidor aqui. Primeiramente eu vou definir então um grupo. Eu vou aqui então, agora eu vou nas guias para facilitar nosso entendimento. Eu vou então em Reseller, vou criar um pacote em primeiro lugar. Acho que eu vou criar 2 pacotes para exemplo, tá? Tem o pacote de administração, que é ilimitado, e o pacote de demonstrativo. Eu vou criar o pacote chamado básico. O pacote básico, então, o cliente vai ter PHP, CGI, vai ter acesso a 2 domínios, vai ter acesso a 5 subdomínios. Eu quero que esse cliente possa ter acesso a, sei lá, 2 domínios estacionados. Esse cliente pode ter 10 caixas de e-mail, pode fazer 8 forwards de e-mail, pode criar 2 listas, pode criar, sei lá, 9 contas FTP, pode criar 25 databases SQL e tem uma cota em disco que ele pode usar de, por exemplo, 15.000 MB, que são 15 GB. E pode usar de banda, vou botar aqui, pode ser 10.000 MB, que são 10 GB. E vou salvar, que é o pacote básico. Então eu criei aqui o primeiro pacote, que é o pacote básico. Vou criar aqui o pacote intermediário, que é para usuários que vão ter um pouquinho mais de recursos. Então vou habilitar o PHP, CGI. Esse
no caso, quem comprar o pacote intermediário vai poder acessar então 50 domínios, vai poder ter 50 domínios, 150 subdomínios, 150 domínios estacionados, vai poder ter 200 caixas de e-mail, 250 forwards, isso que são exemplo, tá? Só para exemplo aqui, 45 listas, pode ter 90 contas de FTP, aqui eu vou botar 300 database SQL, vai ter uma cota em disco de 10.000.000 para ter aí 10 tera de espaço em disco, não sei se vai dar certo, e o número vai ser ilimitado de banda por mês, e vou salvar, vamos ver, ok, eu criei o pacote básico então para revender para os meus usuários e intermediário. Agora então vou fazer o pacote profissional, aí vai da criatividade de cada um, né? Então vai ter PHP, CGI, vai poder colocar 1000 domínios, vou botar aqui então, sei lá, 750 domínios, 750 subdomínios, vai ter 850 domínios estacionados, pode ter até, no caso aqui, 800 caixas de e-mail, pode fazer 800 forwards, pode ter 900 listas, vai ter acesso a 950, no caso, contas FTP, 950 também database SQL, vai ter ilimitado de cota, ou melhor, vou botar aqui uma limitação, né, porque se deixar isso aqui, vai botar aqui então 90.000, deixa eu ver, 90.000, 90 tera de espaço em disco, e aqui por mês ilimitado, e vou salvar. Esse é o pacote profissional. Isso aqui são só exemplos. Muito bem, já criei então os pacotes. Agora eu vou vir aqui em Reseller. Vou em Manage Groups. Já temos os users. Eu vou criar aqui o grupo de usuários. Usuários do servidor. Vou criar. Criei o grupo de usuários e está aqui. Eu também posso apagar e entre outras coisas fazer com esses grupos de usuários. Manage Clients, então aqui eu vou criar os meus clientes que vão ter contas aqui no meu servidor. Eu vou criar o usuário Wanderson, vai ter uma senha, no caso aqui eu vou deixar essa senha aqui mesmo, vou copiar ela. Vou selecionar então o grupo de usuários, ele é um usuário, vai ter acesso então ao pacote básico de hospedagem. Aí aqui eu posso colocar o nome completo, endereço de e-mail, no caso aqui eu vou botar um e-mail fictício, vg@vg.vg. Aqui eu não preciso preencher nada, também nada. O send welcome e-mail, no caso aqui, ele vai enviar um e-mail para o usuário dizendo assim, a hospedagem tá ok. Não vou querer mandar esse e-mail. No caso, se você quiser mandar, é só deixar marcado e o servidor de e-mail vai se encarregar de mandar uma mensagem assim. No caso, o nome da pessoa, este domínio está ativo, você pode acessar com seu username, com sua senha, links, etc, etc. Daí é que você pode personalizar a mensagem que você queira enviar para o usuário e vai salvar. Está salvo, então o usuário aqui básico, ele tem acesso a 150 GB de espaço em disco e 10 GB de banda. Vou clicar aqui então em Client Notice para alterar também a mensagem do servidor, se eu quiser, mas eu não vou alterar agora. Agora, para fazer a administração daquele usuário, eu vou aqui na Admin, Shadowing, para, no caso, visualizar o que o usuário vai visualizar. Eu vou clicar aqui então em Shadow. Aqui então eu cliquei em Shadow e veja que agora eu estou usando a conta do usuário, ó, veja, End Shadow Session and Return Your Session. Então aqui eu estou usando a seção do usuário que eu cadastrei no servidor. Então ele tem, aqui vamos ver, o Usage Viewer, que no caso aqui ele vai poder ver o quanto de cota ele já usou do servidor, vai poder alterar os subdomínios, domínios, etc. Ó, vejam. Então aqui ele está com 10.000 GB, banda ilimitada, etc, etc, entre outras informações aqui. Eu vou voltar então pro End Shadow Session para voltar para o meu usuário administrador. Eu vou fazer logout então desse usuário administrador e vou logar então com o meu nome de usuário e senha aqui que ele criou. Agora eu estou fazendo logon como usuário. Muito bem, como usuário o que eu posso fazer? Alterar a senha, posso ver a minha conta, eu posso fazer entre outras coisas. Vou aqui me guiar então pelos menus. Eu posso então criar uma conta FTP para
fazer a gerência do servidor. Então vou colocar aqui, por exemplo, meu usuário e a senha. Eu vou ter full access e vou no caso selecionar o diretório master, que é o root, e vou criar. Aqui então está criado a conta FTP do usuário. Vou então, já fiz no caso a administração da conta. Vamos dar uma olhadinha nos e-mails. Vou criar então o e-mail do webmaster. Sim, vou criar aqui mailboxes. Aí eu teria que primeiro criar um domínio, né? Então vamos aqui em domínio. Vamos em DNS Manager. Temos aqui a seleção de domínios. Vamos em domains. Domain name. Daí eu vou colocar aqui então, por exemplo, no caso, por exemplo, wanderson.com.br. Vou criar um novo diretório home para esse novo domínio. E create. Muito bem, criei o domínio. Agora eu vou então criar o subdomínio para demonstração do meu domínio, no caso aqui o wanderson.com.br, e vou criar, por exemplo, blog e um novo diretório home de blog.wanderson.com.br. Muito bem, aqui em DNS Manager, se você clicar, você vai ter agora a configuração dos dois domínios. O que você vai fazer? Select a domain, você vai selecionar o domínio aqui, vai clicar em Edit e vai Create Records. Você vai criar digamos assim, as gravações, as informações do DNS. Então você vai clicar em Create Records para o domínio já entrar no ar. Aí aqui você já vai fazer alterações então dos servidores DNS, vai fazer as configurações aqui do CNAME, TXT, CRV, inclusive aqui do IPv6. Muito bem, feito isso, o domínio já vai estar no ar e é só esperar propagar. Agora então vou criar uma caixa de e-mail. No caso aqui eu vou selecionar o domínio, é webmaster, e uma senha para essa caixa de mensagem. Create. Está então criada a caixa de mensagem e está pronto. Agora, acessando via webmail, você já vai ter acesso a essa conta do webmaster. Vou clicar em Launch Webmail, webmaster@wanderson.com.br, senha. E aqui está a caixa de entrada do e-mail. Muito bem, então tá feito o e-mail, tá feito as contas FTP, tá feito um endereço de e-mail, um DNS. Agora o SQL, o MySQL. Vamos em MySQL Database para criar as nossas databases SQL. Vou criar, por exemplo, um teste. Create. Vou no MySQL Users, isso é importante, para criar o usuário que é o responsável por essa database SQL. Então, meu nome, e vou selecionar a database, que é a teste, e vou criar com create. E vou também colocar lá o from NIP. Se você quiser colocar only for single IP, aí você vai selecionar lá o endereço de IP que você queira. phpMyAdmin para fazer as configurações do phpMyAdmin para o MySQL. Posso fazer então backup do site, o Chrome Manager, etc. No caso aqui eu posso vir em Service Status também, entre outras coisas. Aqui estão as informações. Webalizer Status. Aqui no caso ele não gerou ainda os arquivos do Webalizer, porque esse domínio ainda não teve acesso, no caso. Aí quando ele tiver acesso ele já aparece aqui. E na guia admin, como esse usuário não é um usuário da administração do servidor, então esse usuário só vai ter acesso então ao PHP Info, que está aqui, como você pode ver. E em account, ele pode então, o usuário pode alterar a senha, pode ver a conta, pode ver o quanto que foi usado dessa conta, entre outras informações e tudo mais. No caso aqui ele já usou de disco 385 KB de 10 GB. E as informações aqui também em tabelas. Muito bem, vamos ver se eu tenho mais alguma coisa para demonstração aqui.
é isso. O básico para fazer a hospedagem de um site é isso. Você vai fazer essas instruções então para os seus usuários do cPanel para fazer as configurações. É uma interface até muito intuitiva, não tem muitos itens a se fazer. É só setar o domínio e colocar as informações do DNS, no caso aqui em domain, que são as coisas mais simples a se fazer, que para funcionar o domínio é necessário fazer isso. Fazer então logout e vou encerrando então esse tutorial por aqui. E é isso. Até o próximo vídeo e até mais.